Oi, meu nome é Gabi Guedes e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu confesso pra vocês que eu tô muito nervosa de fazer esse vídeo hoje. É um assunto que eu não costumo falar muito, não costumo mexer muito, mas eu preciso fazer isso até porque eu quero ter tudo o que vai acontecer nesse ano documentado. Hoje começa o episódio 1 sobre a minha vida. A gente vai descobrir algumas coisas juntos. Eu queria contar um pouco da minha vida, e eu queria pedir pra vocês que se eu me emocionar aqui, relevem isso, não julguem, porque é um assunto que mexe muito comigo, mas eu sinto que talvez eu gravando aqui, eu deixando gravado isso, eu acho que vai ser muito legal para os meus filhos daqui a uns anos poderem assistir isso. Meu nome é Gabriele, tenho 32 anos, eu tenho 4 irmãos, um dele por parte de mãe e pai, né, que é o meu irmão que eu sou mais próxima, e mais 3 irmãos do segundo casamento do meu pai. E a minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano e 11 meses. Eu ia fazer 2 anos, né? Meu pai casou de novo, eu já acho que eu tinha 5 para 6 anos. Ai, que difícil. Ai, gente, desculpa. Mas é muito intenso pra mim mexer assim, né, nas coisas da minha vida. Enfim, vocês vão entender por quê. Vamos lá. Meu pai e minha mãe, não sei muito da história dos meus pais, como eles se conheceram, nunca a gente conversou sobre isso em casa. Mas eu vou contar a minha visão, a partir da onde eu sei, e no decorrer dessa série a gente vai entrevistar algumas pessoas que vão me ajudar a montar um quebra-cabeça, né? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu quero muito entender quem foi minha mãe, né? Minha mãe morreu, eu tinha 1 ano e 11 meses, não sei nada sobre ela, e eu quero muito saber um pouco mais. É um assunto que eu nunca mexi tanto, eu nunca conversei muito sobre isso em casa, então eu queria muito deixar isso documentado. O nome da minha mãe era Paula, ela tinha 26 anos, eu tinha 1 ano e 11 meses, o meu irmão tinha 3 anos, 3 anos e pouquinho. Eu e meu irmão, a gente tem aí uma diferença de 1 ano e meio de idade. E a minha mãe, eu vou contar aqui a história que eu cresci escutando, que a minha mãe foi fazer uma cirurgia não sei do que, mas me falaram a vida inteira que era uma cirurgia simples e que ela não voltou mais dessa cirurgia. Não sei o que aconteceu. E ela veio a óbito, ela morreu em junho de 92. Eu faço aniversário em julho, então o que foi falado pra mim é que ela já estava organizando, minha avó sempre falou, né, que ela estava organizando as coisas do meu aniversário, que seria no mês seguinte, que seria um aniversário de moranguinho, e a minha avó pensou muito em não fazer esse aniversário, a foto do aniversário aqui, só que ela decidiu fazer porque eu era uma criança, e ela sabe que minha mãe gostaria muito que ela tivesse feito essa festinha, né, mesmo sem ela. Quando a minha mãe faleceu, eu não tenho muitas lembranças. Na verdade, eu era muito pequena, então eu não tenho nenhuma lembrança da minha mãe, sabe? Nada, 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 nada. Eu me lembro, assim, o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito difícil, mas nessa época, quando a minha mãe morreu, eu lembro muito a minha avó, né, que era a mãe da minha mãe biológica, foi morar com a gente pra ajudar ele cuidar da gente, meu pai cuidar da gente. Então morava eu, meu irmão, né, o Rafael, a minha avó e meu pai. Não me perguntem por quê, mas eles tiveram sempre um relacionamento bem complicado. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu sempre preferi não me meter, sabe? Cada um, eu tenho um sentimento por cada um diferente, então eu não me envolvo na briga deles, mas sempre foi muita briga. Eu tenho, sabe assim, quando você tem flashes na sua cabeça? Eu tenho alguns flashes de brigas dele no apartamento. Eu tenho algumas lembranças, assim, não muito legais desse período que eles moravam junto. Só que ao mesmo tempo eu tenho muita lembrança minha com meu irmão, né? Porque a minha mãe, ela faleceu, mas eu e meu irmão, a gente tem uma relação muito boa, assim, a gente sempre teve uma relação muito boa. E eu acredito que o fato da gente ter um outro, tipo, meio que dava força, assim, pra gente, sabe? Eu lembro muito do olhar de pena das pessoas, porque a gente frequentava uma igreja, né? A gente era mórmon na época, minha família era mórmon. Na verdade, minha avó ia, e a gente ia pra igreja com ela, e eu lembro muito do olhar de pena das pessoas, sabe? Eu entendo que as pessoas realmente tinham pena da gente, né? A gente ia perder a nossa mãe e tudo mais, mas é muito doloroso você... Ai, que saco. É muito doloroso você ver, tipo, as pessoas te olhando com dó, né? É muito ruim isso. E eu lembro muito desse olhar de pena das pessoas, desses anos que meu pai morou com a minha avó, foram meio complicados, né? Eu tenho várias lembranças boas também, mas é impressionante, né? Como a gente lembra muito das ruins, né? Quando a nossa cabeça foca muito nas ruins. Enfim, eles moravam junto, tudo mais.
Um dia a gente ia pra igreja mórmon, né? Eu, a minha avó, o meu irmão. E tinha uma moça lá na igreja que ela cuidava das crianças, sabe? Dava aula na sala de criança e tudo mais. E a minha avó começou a fazer uma de Tinder ali, né? Começou a unir essa moça, apresentar para meu pai e tudo mais. E essa moça começou a namorar com meu pai. E essa moça depois casou com meu pai e o nome dela é Vani, ela é minha madrasta, boadrasta. Não gosto de chamar madrasta porque ela é um anjo na nossa vida. Ela, com certeza, se não tivesse tido ela, as coisas teriam sido bem mais difíceis. Ela casou com meu pai, eu acho que foi em 96, eu tinha 6 anos. E aí, quando eles casaram, a gente foi morar no interior. A gente foi morar numa cidadezinha que chama Ourinhos, né, no interior de São Paulo. A gente ficou longe da minha avó. E a minha avó sofreu muito, porque a minha avó brigava muito com meu pai, porque ela queria ficar com a gente. Tipo, ela queria muito ter criado a gente, sabe? Enfim, mas eu entendo meu pai, né? Claro, meu pai não abriu mão da gente. Ele poderia ter aberto mão, ia ser mais fácil, mas ele quis cuidar da gente. E aí a gente foi morar no interior, ficamos lá, sei lá, 1 ano. Nesse meio tempo, meu pai tinha um terreno lá, não sei, que a prefeitura... Sabe essas casas populares do governo, assim? Que a prefeitura, tipo, cede um espaço. Eu não entendo muito bem, posso estar até falando coisa errada, mas eu sei que meu pai construiu a casa, né, na periferia lá, mas é um terreno que a prefeitura cede, tipo, casa... Gente, é na periferia de São Paulo, enfim, aí a casa tava ficando mais ou menos pronta, meu pai falou que já dava pra gente ir pra São Paulo, eu acho que eu tinha 7, 8 anos, não lembro exatamente, mas a gente chegou em São Paulo e a casa tava pronta, não tinha janela, não tinha piso, a gente era bem no cimento, assim, eu lembro que a casa era bem simples, e a gente foi morar lá, e a minha avó ia visitar a gente, mas a minha avó e meu pai nunca se falaram, assim, nunca, gente. Não me perguntem por quê, porque eu não sei, eu tento não me meter. Mas ela não podia entrar em casa, então ela via a gente no portão. Aí a minha avó pegava, tipo, 2, 3 ônibus pra ir até lá, pra ver a gente no portão. Então, as minhas lembranças, assim, mais legais da infância foi com a minha avó. A minha avó todo sábado. Olha, eu falo assim, a minha avó, ela pode ter tido vários defeitos, mas... Ai, gente, desculpa. Cara, é muito doido, sabe por quê? Porque tem muita coisa que eu só falo na terapia, assim, sabe? Tipo, muita coisa assim, que você revive, você só fala na terapia. E falar, assim, sabe, da minha vida mexe demais comigo. Demais, demais, demais. Ainda mais agora, sabe? Que eu tô mais velha, que eu sou mãe, enfim. Ai, desculpa, por isso que eu nem quis passar a maquiagem. Eu sabia que eu ia ficar toda cagada. Minha avó, ela ia pra lá todo final de semana, pelo menos de 15 em 15 dias, no sábado. Pegava eu e meu irmão, levava em cinema, levava em McDonald's, ela levava a gente pra passear, sabe? Só que assim, cara, quando eu era criança eu não tinha essa visão, né? Hoje eu falo, caraca, cara, ela fazia muito esforço, sabe? Pela gente. Depois que a gente é mais velho, né? Quando a gente é mais novo, a gente talvez nem dá o valor, tal. E meu relacionamento com meu pai sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil. Eu sempre fui muito respondona. Eu não fui... ele fazia as coisas, meu pai... Eu não gosto muito de falar assim, sabe? Tipo, mas meu pai sempre foi muito duro, assim, muito rígido. E eu não aceitava, às vezes, algumas coisas. E aí eu não ficava quieta, eu discutia com ele. Enfim, sempre foi muito difícil meu relacionamento com ele. A gente nunca conseguiu ter uma conexão boa. E isso é uma das coisas que me dói também, sabe? Não existe culpado, só não rolou. Enfim, só que assim, com a minha madrasta, né, a nossa relação sempre foi muito boa, tipo, muito boa, sabe? Assim, a gente sempre teve uma relação incrível. Nossa, tá sendo mais difícil do que eu pensava. Minhas brigas com meu pai eram muito, assim, feias. A gente sempre foi bem afastada. Eu nunca tive aquela conexão grande com meu pai. E não só comigo, com meu irmão também. Ele não tinha, assim, ele é muito diferente, sabe? A gente é muito diferente. Nesses anos que foram passando, eu nunca conversei com meu pai sobre a minha mãe. Nunca falei sobre ela. A gente nunca conversou nada, né? Só que eu descobri no meio disso tudo que ela tinha deixado o diário. Que a minha mãe era mórmon, né? Então, assim, na igreja mórmon, eles incentivam muito você escrever diário, né? Você falar sobre a sua vida. E a minha mãe escrevia. A minha mãe escreveu o diário a vida inteira. Então,
eu descobri que esses diários, uma parte estava com a minha avó e uma parte estava com meu pai. Eu nunca li esses diários. Hoje, vendo assim, eu sinto que eu nunca quis saber dela, porque eu não queria, tipo, sofrer, não sei explicar, mas... E eu achava também que, tipo, a minha madrasta podia achar que eu era ingrata, sabe? Mas ela nunca faria isso. Hoje eu entendo isso, mas, sei lá, eu não me sentia confortável em querer saber da minha mãe. Eu acho que era uma coisa que tava enterrada ali em mim, sabe? Eu comecei a namorar muito nova, com o pai biológico dos meus filhos. E quando eu tinha 19 para 20 anos eu engravidei, né? E, com 17 anos também eu fugi de casa. Com 17 anos eu fugi de casa, fui morar com uma menina que eu tinha conhecido numa balada. Tipo, eu fui muito doida, mas eu tava... Sabe aquela fase que você quer viver e meu pai não deixava fazer nada? Minhas amigas podiam ir pra cinema, podia dormir uma na casa da outra, podia ir não sei o que, eu não podia fazer nada. Meu pai era bem rígido, assim, com a gente, comigo, né? Mais comigo, porque ele falava que se meu irmão, que era menino, não... machista, sabe? Se meu irmão... seu irmão é menino e não quer fazer essas coisas, aí você quer fazer, enfim. Aí, com 19 para 20 anos eu engravidei. Saí de casa, eu saí de vez de casa, enfim. Enfim, muita coisa aconteceu, os anos foram passando, eu tive filhos, eu vim morar aqui nos Estados Unidos, né? Antes de eu vir morar aqui nos Estados Unidos, tem até um vídeo falando sobre isso, né? Eu fui despejada com as crianças, e aí eu decidi mudar. Eu vou até deixar aqui no como que eu vim, o vídeo de como que eu vim aqui para os Estados Unidos com as crianças, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O irmão da minha mãe era casado com uma mulher, e eles se separaram, tipo, eu era criança ainda, faz muitos anos que eles se separaram. E eu nunca mais tive contato com essa mulher, só que quando minha mãe morreu, ela também ajudou a cuidar da gente. Cara, em 2021, acho que 2021, depois eu já tava ativa na internet e tudo mais, ela me achou na internet. E ela me mandou uma mensagem falando que a minha mãe tinha deixado um diário pra mim. Tipo, tinha um diário que minha mãe tinha feito pra mim e um pro meu irmão, e esses 2 diários estavam com ela. Cara, fazia 25 anos que eu não tinha contato com essa minha tia. Ela falou pra mim que só ia me entregar em mãos, que ela não quer me enviar pelo correio. Aí eu ia pro Brasil, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Beleza, passou o tempo. Esses diários eu nunca li também, na verdade, nem a minha família sabia da existência desses 2 diários específicos aí, passou. Aí, o ano passado, gente, uma seguidora minha mandou mensagem pra mim falando: Gabi, eu acho que você é filha da Paula. Aí eu respondi o e-mail, daí eu falei: oi, quem é você, que não sei o quê. Ela me mandou uma foto dela com a minha mãe. É a única foto que eu tenho da minha mãe, tipo, impressa, sabe? É a única foto que eu tenho junto com essa mulher. Essa mulher é simplesmente a melhor amiga da minha mãe. Tipo, elas fizeram faculdade junto, a minha mãe trabalhava com ela, elas eram amigas há mais de 10 anos. E, gente, foi muito intenso pra mim, assim, conhecer essa mulher, começar a conversar com ela. Eu comecei a ficar muito... Foi muito bom, assim, por uma forma, mas por uma forma foi muito pesado, sabe por quê? Porque a resposta que eu queria ter, eu nunca vou ter. Eu queria, tipo, saber o cheiro dela, saber, tipo, como que era a voz dela. Tipo, ter um abraço dela. Eu não sei, eu queria ter alguma lembrança, sabe? E aí começou a me fazer muito mal mexer nessa história. Eu comecei a falar com a minha avó um pouco sobre isso, comecei a buscar um pouco de informação, só que, tipo, ficou muito pesado pra mim. Aí acho que já faz uns 4 meses que eu não respondo. Ela e a irmã dela criaram um grupo no WhatsApp comigo. E já faz uns meses já que eu não consigo responder isso, porque é uma coisa, gente, que pensa assim, é muito triste, sabe? Às vezes eu falo pro Marcelo, às vezes, tipo assim, sei lá, você perde um ente seu, só que, tipo, você fala, caraca, tipo, ai, que triste, velho. É muito triste realmente você perder um pai, uma mãe, mas você não ter lembrança, você não saber nada e você nunca saber, tipo, você nunca vai saber isso, sabe? Eu nunca vou ter a resposta que eu quero, é muito dolorido. E aí eu fico pensando assim, será que se a minha mãe tivesse aqui eu teria passado por algumas coisas que eu passei? Tipo, sabe, assim, você fica fazendo uns questionamentos que você não vai ter resposta. E aí eu comecei a conversar um pouco com essa mulher, ela começou a me falar, porque eu tô tentando traçar na minha cabeça, tipo, como que ela era, sabe? Coisas sobre ela. E eu quero muito deixar isso registrado. Essa semana eu vou ligar pra minha avó e eu vou gravar a conversa que eu vou ter com ela. Que eu vou perguntar algumas coisas que eu nunca tive coragem de perguntar. E agora eu tô querendo descobrir um pouco mais da minha história. Eu tô querendo saber quem que era minha mãe, do que de fato ela morreu, o que ela gostava de fazer.
Só que ao mesmo tempo, tipo, a ausência dela, por um lado, me traz uma sede de vida, sabe? Eu quero ser pros meus filhos, tipo, eu quero estar ali pros meus filhos, eu quero estar integralmente pros meus filhos, eu quero ser presente, sabe, gente? Porque, enfim, é complicado demais. Acho que muita gente me pergunta assim, nossa, Gabi, eu te acho uma excelente mãe, da onde vem isso? Vem dela. Vem dela porque o sonho da vida dela era ser mãe. E eu tenho essa oportunidade, eu tô vivendo isso. Tipo, eu tô aqui, eu tenho saúde, eu tenho, sabe, eu tenho vida. Então, a gente tem que dar o nosso melhor, porque a gente tá aqui. Você não sabe se amanhã você vai estar. Aí, amanhã você não tá, o teu filho não vai lembrar o presente que você deu, o celular do ano que você deu, a roupa de marca que você deu, ele vai lembrar os momentos com você. Então, eu, tipo, tento viver muitos momentos com os meus filhos. Eu acho que a maior lição que a minha mãe deixou pra mim é essa, sabe? É viver, porque a minha mãe tinha 26 anos. Ai, é muito difícil falar sobre isso. Mas, enfim, eu descobri que temos mais diários, descobri pessoas e eu quero fazer um arquivo disso. Eu sinto que eu tô meio pronta pra viver isso agora. E se você tem filho, seja mãe, cara. Se você tem filho, passe tempo de qualidade com seus filhos, faça memória com seus filhos, vai brincar com seu filho, senta, sabe? Desapega um pouco de celular, tenha memórias com eles, porque a gente não sabe o nosso tempo limite, a gente não sabe até quanto a gente vai estar aqui, sabe? Isso é uma das maiores lições que eu aprendi. Eu acho que talvez se meu relacionamento com meu pai não tivesse sido tão difícil também, seria melhor. A gente tem tido algumas conversas, eventualmente. Eu acho que eu tô mais madura também hoje. Eu era muito menina. Não tenho mais condições de gravar. Esse assunto realmente mexe muito comigo. Mas essa semana eu vou gravar a minha conversa com a minha avó. E eu vou deixar tudo documentado aqui, porque eu quero descobrir um pouco mais sobre mim. E eu conto com vocês comigo. Desculpa, gente, esse vídeo pra mim realmente contar disso, falar disso pra mim é um assunto que me machuca. Eu faço terapia e me machuca ainda assim. Espero que vocês fiquem comigo, porque eu acho que através daqui também eu posso tirar força pra mexer em alguma coisa que me machuca tanto. Comenta aqui, curte, compartilha esse vídeo. E é isso, um beijo. Até o próximo vídeo com o episódio 2.